Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa que horas você assista esse vídeo, o importante é que você assista e tenha mais uma dica legal de como estudar, né? Um dos objetivos do Saber Desafios é falar sobre estudo, técnicas de estudo. E, enfim, vamos falar sobre isso hoje, especialmente sobre Anki, sobre cartões, sobre técnicas de memorização, que é um assunto que interessa a todos os concurseiros. Então, dá um likezinho aí, se inscreva, porque o canal está indo, graças a Deus, tranquilo e calmo, como deve ser. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre Anki. Anki é o Anki Web. Anki Web é lá nesse site que você vai baixar, fazer o download para ter o Anki no seu computador e o Anki também no seu celular. E o Anki nada mais é o tal dos flashcards, é uma febre. E eu acho muito interessante mesmo, eu uso o Anki, mas eu uso o Anki dentro de um esquema. Eu não faço tudo pelo Anki, não. E eu vou falar sobre o esquema. Só primeiro explicar o que é o Anki. O Anki é um aplicativo, um site, um aplicativo que trabalham com o princípio do flashcard, né? Que são cartões. E aí você consegue colocar de um lado a pergunta, do outro a resposta. Kahoot também tem Anki, tem flashcards para você trabalhar, tem vários aplicativos aí que se usa para trabalhar com flashcards. O mais famoso, de graça, 0800, é o Anki. Eu gosto, eu utilizo. Só que eu utilizo ele a partir de uma etapa do estudo, né? Eu não vou direto para o Anki. Eu primeiro, tanto nas videoaulas quanto nos PDFs, eu faço o seguinte, isso como eu falei, depois de pesquisar muito, tá, gente? A minha ideia aqui é que você perca menos tempo estudando. Então eu tenho uma videoaula, vamos supor. Então eu vou estar escutando lá o professor, primeira vez que eu passo o vídeo, e eu sempre uso a aceleração do vídeo. Sempre. Não tem professor até hoje que eu não tenha tido essa vontade de acelerar. Eu primeiro vejo o vídeo sem anotar, sem fazer nada. Passo uma segunda vez o vídeo. Na segunda vez o vídeo, eu vou pausando. Então, o primeiro passo é ver sem pausar. Vou prestando atenção. Acelerado. Na segunda vez, eu vou fazer as anotações. Na terceira vez, já não é mais com vídeo. Eu vou pegar essas anotações que eu fiz do vídeo e vou fazer, né, uma que eu chamo de limpeza ou lapidação. Vou botar aqui limpeza. Tirar aquilo que claramente não é necessário e vou me concentrar naquilo que é importante. Depois da limpeza, aí sim, o terceiro passo são os tanques, são os flashcards. Então, o terceiro passo é produzir os cards. Isso eu faço, eu dei a videoaula, mas isso eu faço também com PDF. PDF eu vou marcando direto, porque eu tenho uma mesa digitalizadora. Recomendo para quem pode. Não é uma coisa mega cara, né? Eu tô com essa tomate aqui, foi R$ 180, pagos em algumas vezes, né? Mas está me servindo muito bem. E aí no PDF eu tenho a oportunidade de
puxar ele, por exemplo, para aqui, para esse programa, vou até pegar um exemplo. Não. Estou com um pouquinho de tempo. Vou pegar isso daqui. A nova gramática de Celso Cunha. Para descartar aqui. E aí, ó, ele entrou aqui com o PDF. Aqui no PDF eu posso fazer a anotação que eu quiser, usando a mesa digitalizadora. Né? Mas, e aí eu já poupo um dos passos. Mas você não pode fazer, vai anotando direto na mão. Né? Eu rascunho aqui, vamos supor que eu possa para unir pronomes, átonos e verbos. Né? Está falando aqui do hífen, da utilização do hífen. Para no fim da linha separar uma palavra em duas frases, ou seja, translinear. Aliás, esse item aqui é muito importante para a redação, né? Você saber fazer a translinearização. Né? Esse hífenzinho aqui é o hífen da translinearização e tem que saber fazer direitinho. É no meio, não é aqui, ó, não é aqui embaixo, não é aqui em cima, não é nada. É aqui na palavra. E eu posso apagar, inclusive. Então, os PDFs, depois que eu adquiri aqui a mesa digitalizadora, eu consigo fazer as marcações, passo depois as marcações para um rascunho à mão, e depois do rascunho à mão, aí sim utilizo o flashcard, utilizo o Anki. E aí, líder, mas eu não tenho como ficar na internet fazendo Anki, não tenho notebook para ter essa facilidade toda. Flashcard é card, card é cartão. Você pode adquirir um cartão na papelaria e fazer o processo. De um lado, uma pergunta clara e concisa. Do outro lado, a resposta clara sobre aquele ponto. E aí eu utilizo isso para tudo. Por exemplo, eu estou fazendo, e você pode comprar uma cartolina, recortar e montar também os seus cards. Por exemplo, eu utilizo quando eu vou fazer revisão com as questões, porque eu faço muitas questões. Sempre eu encerro o dia fazendo as questões do dia de estudo. Então eu vou e escrevo aquilo que eu não estou, vejo que eu estou errando, rateando, sei lá, estou estudando português, estou fazendo questões de português. E aí no começo, por exemplo, eu separava português, vamos supor, um dia eu estou estudando questões de verbo, outro dia de acentuação. Não, agora nas questões eu junto sempre os assuntos, porque é uma maneira de revisitar assuntos que eu já estudei, a tal da periodização. Você não pode nunca deixar um assunto muito tempo sem ser falado. Né? Então eu pego as questões, aquelas questões com os temas que eu estou errando, eu revisito, coloco no card, ó, faz uma revisão de verbo, e aí eu monto cards sobre aquele assunto, cards físicos, cards virtuais, para quem tem o Anki Web. Então tem que também entender que só fazer o Anki ou só pegar o Anki pronto, porque tem isso, tem muita oferta de baralhos prontos, e só isso daí eu, pela experiência que eu estou tendo, é pouco. Você pode desenvolver mais fazendo você mesmo, montando os seus baralhos. Né? E aí, se você não consegue montá-los virtualmente, por uma série de questões, você consegue montar eles assim. E você pode, eu estudo indo para o trabalho. Leva um conjuntinho, né, de Anki, você vai conseguir, né, perguntas e respostas. Você, depois que aquela carta, que aquele card ficou fácil, tira ele um pouco, coloca outros no lugar,
Você tem que forçar a sua memória. Então, o flashcard é importante porque ele trabalha fazendo isso, forçando a sua memória. Porque ler não é estudar, não. Quer dizer, ler também é importante, você vai ler, mas só ler não te traz o aprendizado no nível que se precisa para passar por um concurso. Você precisa conectar ideias, você precisa de usar a memória, sim, também, obviamente. Então, ó, fica a dica de que o Anki, o flashcard, ele não precisa ser só no computador, você tem passos a seguir e você pode aprimorar a sua técnica de estudo. Valeu! Amanhã tem mais um videozinho curtinho, bacana, falando sobre técnicas de estudo. Muito obrigado, curta o vídeo, compartilhe, pense sobre ele, coloque nos comentários ideias sobre. Vamos aqui. Tchau!